A ferramenta torcida. Segunda parte. Olhemos à nossa volta. Quem hoje segue seu caminho zombando das anunciações e previsões de acontecimentos terríveis que aumentam por toda parte, não querendo ver que muito daquilo já está se realizando e que se avolumam de semana para semana as catástrofes naturais, esse é ignorante. Ou, por algum medo, nada quer reconhecer ainda. São ignorantes ou covardes que não ousam encarar os fatos. Em todos os casos, porém, nocivos. E aquele que ainda não quer reconhecer como sendo um sinistro golpe do destino a imensa calamidade econômica que aumenta irresistivelmente em todos os países desta terra, e a confusão e o desamparo daí decorrentes, só porque ele, talvez, ainda disponha do suficiente para comer e beber, tal ser humano não merece mais ser chamado de ser humano, pois deve estar corrompido por dentro, embotado perante o sofrimento alheio. Tudo já aconteceu, é o seu leviano dizer. Sem dúvida, tudo já aconteceu isoladamente. Mas não nas circunstâncias de hoje, não com esse saber que hoje é vangloriado, não com os recursos de que hoje se pode lançar mão. Essa é uma diferença como o dia e a noite. Antes de mais nada, porém, jamais houve aglomeração de acontecimentos. Anteriormente, passavam-se anos entre os acontecimentos da natureza. Falava-se e escrevia-se durante meses sobre tais fenômenos que alvoroçavam todos os povos civilizados. Ao passo que hoje, logo se esquece tudo horas depois, no meio de danças e tagarelices cotidianas. É uma diferença que não se quer ver devido ao medo, o qual se mostra na leviandade, num nefasto não querer compreender. A humanidade não deve inquietar-se, é a ordem de hoje. Não, porém, por amor à humanidade, pelo contrário, apenas por medo de que as criaturas humanas pudessem apresentar exigências as quais ninguém mais seria capaz de enfrentar. Muitas vezes, sim, as tentativas de tranquilização são toscas, de forma que apenas uma humanidade apática pode ouvir isso silenciosamente, numa insensibilidade como hoje impera. Que isso, porém, é um trabalho hostil contra a excelsa vontade de Deus, ninguém se esforça por reconhecer e dizer. Deus quer que os seres humanos reconheçam essas advertências que, falando nitidamente, se encontram nos acontecimentos progressivos. Eles devem acordar do seu leviano cochilo espiritual a fim de que, refletindo, tomem ainda em tempo o caminho de volta, antes de se tornar necessário que todo o sofrimento que atualmente ainda podem ver em seu próximo tenha de atingi-los também. Revolta contra Deus se dá por parte de todos aqueles que queiram impedir isso mediante pronunciamentos tranquilizadores. Infelizmente, porém, a humanidade é suscetível demais a cada palavra que a dispense da própria atividade do espírito e, de bom grado, permite, por isso, que se lhe diga as mais esquisitas coisas, aceitando-as credulamente. Sim, quer tê-las, e até as divulga e defende, somente para não ser despertada de sobressalto
de seu sossego e comodismo. E a querida vaidade dá aí o seu compasso. É a melhor favorecedora de toda aquela erva daninha que, igual a ela, cresce como fruto do domínio do raciocínio hostil a Deus. A vaidade jamais quer que se reconheça a verdade, pouco importando onde ela se encontre. O que nisso ela se permite mostra a disposição dessa humanidade terrena já em relação à existência terrenal do Filho de Deus, que em sua verdadeira e grande simplicidade não basta ao vaidoso sentido humano. O fiel quer ter o seu Salvador apenas segundo a sua interpretação. Por isso, ornamenta o caminho terrestre do Filho de Deus, Cristo Jesus, com acontecimentos imaginados. Apenas por humildade perante tudo o que é divinal, esse Salvador tem de ser também, segundo o sentido humano incondicionalmente sobrenatural, como Filho de Deus. Não refletem aí que o próprio Deus é a perfeição do natural e que a criação se desenvolveu dessa sua naturalidade perfeita através de sua vontade. Perfeição, porém, também traz consigo imutabilidade. Se fosse possível uma exceção nas leis da criação, que são de acordo com a vontade de Deus, haveria nisso uma falha, teria faltado perfeição. A humildade humana, porém, eleva-se acima de tudo isso, pois espera, sim, exige, numa existência terrena do Filho de Deus, alterações das leis vigentes na criação, portanto, violação. E exatamente por aquele que veio, pois, para cumprir todas as leis de seu Pai, conforme ele próprio declarou. Espera dele coisas que tinham de ser simplesmente impossíveis segundo as leis da evolução natural. E exatamente com isso deve apresentar-se a sua divindade, o divinal que traz em si, de modo vivo, a base das leis da natureza. Sim, a humildade humana é capaz de muita coisa, mas a sua face autêntica é exigência e não verdadeira humildade. A máxima arrogância, a pior presunção espiritual. A querida vaidade põe sobre isso apenas uma capinha que se assemelha à humildade. É apenas triste que também muitas vezes pessoas realmente bem intencionadas, inicialmente com legítima humildade, se excedam de modo inconsciente em seus entusiasmos até as coisas mais impossíveis. Surgiram imaginações cuja transmissão trouxe grandes danos. Assim, já o menino Jesus teria que ter feito as maiores maravilhas, até nas infantilíssimas brincadeiras, às quais se dedicava como toda criança, quando sadia e espiritualmente atenta. Os pequenos pássaros que, brincando, plasmava em simples barro, tornavam-se vivos e voavam, cantando alegremente no ar, e muito mais coisas semelhantes. São fenômenos simplesmente impossíveis, porque contradizem todas as leis de Deus na criação. Então, Deus Pai, outrossim, poderia ter colocado seu filho já feito na terra. Para que foi necessária uma mãe humana? As desagradabilidades do parto,
Não podem os seres humanos pelo menos uma vez raciocinar de modo simples? Deixam de fazê-lo por vaidade própria. Segundo sua opinião, a passagem terrena do Filho de Deus tem de ser diferente. Eles querem assim para que seu Salvador, seu Redentor, não fosse submetido às leis de Deus na criação. Isso, na realidade, segundo o seu pensar. Aliás, não teria sido demasiadamente pequeno para ele, o Filho de Deus, mas para todos aqueles que querem reconhecer nele o seu Redentor. Vaidade humana e nada mais. Não raciocinam que, para Jesus, foi muito mais grandioso ainda ter se submetido voluntariamente a essas leis através de sua encarnação, somente para trazer a verdade na palavra para aquelas criaturas humanas que, injuriando, devido à torção de seu instrumento terreno, tinham se tornado incapazes de ainda assimilar por si próprias a verdade e reconhecê-la. Eram demasiado vaidosas para verem como cumprida na própria palavra a missão de Cristo. Para eles, os vaidosos seres humanos, tinha de acontecer algo mais grandioso. E quando o Filho de Deus sofreu a morte terrena na cruz, morrendo como qualquer pessoa na cruz tem de morrer, por corresponder assim às leis de Deus na criação. Quando o corpo humano não pôde descer da cruz simplesmente ileso, então, para a vaidade humana, não restou outra coisa senão a suposição de que o Filho de Deus teve de morrer assim. Não quis descer da cruz, para, através disso, tirar os pecados dos pobres homúnculos, a fim de que estes, então, fossem recebidos jubilosamente no reino dos céus. Criou-se assim o fundamento para a ulterior concepção da necessidade da morte na cruz, o que trouxe o triste e grande erro entre os cristãos de hoje, resultante apenas da vaidade humana. Se nenhuma pessoa quiser mais chegar ao reconhecimento de que tal pensamento só é capaz de brotar da desavergonhada presunção, para regozijo de Lúcifer, que deu ao ser humano a vaidade para a sua destruição, então a humanidade também não pode mais ser ajudada, e tudo é em vão. Mesmo as maiores e mais fortes advertências da natureza não podem acordá-la do sono espiritual, porque o ser humano não pensa mais longe. Se Cristo pudesse ter ressuscitado carnalmente, seria também absolutamente lógico que ele tivesse a possibilidade de descer a esta terra também já pronto em carne, de lá para onde ele, na ressurreição, teria subido carnalmente. Que isso, porém, não tenha acontecido, que ele, pelo contrário, desde o começo, teve de vivenciar os caminhos como qualquer corpo humano a partir do nascimento, com todas as pequenas e grandes penúrias, fala, juntamente com muitas outras necessidades de sua existência terrena, bem claramente contra isso, sem se considerar que só assim podia ser, e não de outro modo, visto que também o Filho de Deus tinha que se adaptar às leis perfeitas de seu Pai na criação. Na criação, quem quiser chegar até a terra está sujeito às leis imutáveis da criação. O contrário é fantasia formada pelos próprios seres humanos, provenientes do entusiasmo, e depois
legada como verdade. O mesmo se deu com todas as tradições, pouco importando se estas tiveram a sua transmissão oral ou por escrito. A vaidade humana representa aí um grande papel. Raramente sai algo da mão humana, da boca humana e até do cérebro humano sem que seja adicionada alguma coisa. Anotações de segunda mão jamais constituem provas em que a posteridade se devia basear. O ser humano precisa apenas observar bem o presente. Tomemos somente um exemplo que se tornou conhecido em todo o mundo. Os jornais de muitos países noticiaram sobre o misterioso castelo de Vompenberg, cujo proprietário seria eu. Chamaram-me de o Messias do Tirol, ou também o Profeta de Vompenberg, com manchetes de grande destaque até nos maiores jornais que pretendem ser levados a sério. Havia reportagens de espécie tão estarrecedoramente misteriosa sobre inúmeros caminhos de ligação subterrânea, templos, cavaleiros com armaduras negras, bem como de prata, um culto inaudito. Também sobre vastos parques, automóveis, cavalariças e tudo mais que pertence a um cérebro doentio, capaz de relatar tais coisas. Citaram-se particularidades, às vezes fantasticamente belas, às vezes, contudo, asquerosas de tão inaudita imundície que cada um, refletindo um pouco, teria logo que ver nisso a mentira, a intenção maldosa. E em tudo isso não havia uma palavra verdadeira. Mas, se daqui a séculos, ou mais fácil, em milênios, uma pessoa vier a ler tal artigo tendencioso, quem poderá levá-la a mal se quiser acreditar nisso e disser: mas está relatado e impresso aqui, uniformemente quase em todos os jornais e idiomas. E tudo isso nada mais foi do que somente um reflexo dos cérebros corrompidos dessa época. Com suas próprias obras, imprimiram-se a si mesmos o cunho, como prova da perversão, já para o vindouro juízo. Tal se deu, no entanto, ainda hoje, apesar dos meios de se conseguir, rapidamente e sem esforços, uma ratificação antes da publicação. Como deve ter sido então outrora, na época da existência terrena de Jesus, quando tudo só podia correr de boca em boca. Quão fortemente uma reprodução, desse modo, está sujeita a alterações, inclusive em escritos e cartas. Avolumam-se qual avalanche. Já de início, em parte erradamente compreendido, surge em tal caminho sempre algo diferente do que foi. Quanta coisa ouvida somente foi escrita por segunda, terceira, 10ª mão, e que hoje se considera como base. Os seres humanos, contudo, deviam conhecer os seres humanos. Quando não podem utilizar as estruturas de seu próprio raciocínio, como ocorre em cada verdade, por causa da grande simplicidade, não é o suficiente para eles. Recusam-na ou modificam-na de modo que corresponda à querida vaidade. Por essa razão, prefere-se também o místico à verdade simples. A grande ânsia pelo místico, o misterioso que reside em cada criatura humana, é vaidade, não, porém, anseio pela verdade, como se procura muitas vezes apresentar. A presunção
construiu o caminho insalubre onde bandos de fanáticos vaidosos podem se deleitar, e tantos indolentes de espírito se deixam comodamente arrastar. Em todas essas coisas, a vaidade da criatura humana desempenha um papel completamente devastador e sinistro, arrastando-a ao descalabro irremediável e tenazmente, porque a ela se afeiçoou. Pavor apoderar-se-ia dela se, uma vez, pudesse superar-se a si mesma para refletir sobre isso objetivamente, sem presunção. Mas já aí existe novamente aquele obstáculo. Sem presunção, nada consegue. Assim, pois, terá de permanecer, certamente, para muitas pessoas, até que sucumbam nisso. Essa realidade, em toda a sua tristeza, é o resultado que o impedimento do desenvolvimento harmonioso do cérebro, do confiado corpo terreno, acarretou pelo pecado original em sua consequência. O torcer da ferramenta necessária nesta matéria grosseira, pelo excessivo cultivo unilateral, vingou-se com isso. Agora, o ser humano se encontra com sua ferramenta de matéria grosseira, seu corpo terreno, de modo desarmonioso na criação, incapaz para a missão que nela deve cumprir, imprestável por si próprio para isso. Para extirpar essa raiz de todo o mal, porém, necessário se faz uma intervenção de Deus. Qualquer outra força e poder, por maiores que sejam, são insuficientes para isso. É a maior e também a mais devastadora contaminação no falso querer da humanidade que já achou entrada nesta criação. Tudo nesta terra teria de sucumbir antes que possa surgir uma melhora nisso, visto que nada existe que já não esteja irremediavelmente impregnado disso.